Até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Carl Jung disse isso, e talvez essa seja a frase mais importante que você vai ouvir hoje, porque a verdade é, tem algo te sabotando. E pode não ser você. Você se culpa por repetir os mesmos erros, por se boicotar quando está prestes a dar certo, por destruir relações que queria manter, por desistir quando começa a funcionar. Mas e se eu te dissesse que essa sabotagem começou antes de você nascer? E se a dor que você sente nem é sua, mas herdada, passada como uma herança invisível, emocional, silenciosa? Você cresceu dentro de um campo de energia emocional. Foi absorvendo crenças, medos e traumas que nem sempre vieram da sua própria experiência. E o mais cruel disso é que você aprendeu a chamar isso de quem você é. Mas não é. Muitos de nós estamos vivendo vidas que não escolhemos. Estamos repetindo histórias emocionais dos nossos pais, dos nossos avós. Estamos presos em ciclos de dor que não começaram em nós, mas que continuamos alimentando por lealdade, por medo ou simplesmente por não saber que podemos sair disso. Talvez você tenha aprendido que é perigoso ser feliz, que não merece amor, que dinheiro afasta as pessoas, que se destacar é errado. Essas ideias, que você repete como verdades internas, são como sementes plantadas no seu inconsciente quando você era vulnerável demais para questionar. E agora, mesmo adulto, mesmo consciente, essas crenças ainda estão lá, sabotando, bloqueando, freando. Carl Jung chamava isso de complexos inconscientes, núcleos emocionais carregados de energia psíquica que agem por conta própria. E, se você parar agora e olhar com sinceridade para sua vida, vai perceber os padrões. Aqueles momentos em que você está prestes a dar certo e algo dentro de você aperta o freio. Aquelas situações onde você sente que não é suficiente, mesmo quando está fazendo tudo certo. Aquelas vozes internas que dizem, você não é bom o bastante, vai dar errados e você não merece. Essas vozes não são você, são ecos antigos, são fantasmas emocionais herdados. Mas aqui está a notícia mais importante. Isso pode mudar. E começa agora. Você não precisa mais viver com a sensação de que algo te sabota o tempo todo. Você pode olhar para essa ferida, reconhecer que ela é antiga e ainda assim escolher a cura. E isso não é apenas um processo psicológico. É profundamente espiritual, porque curar essas marcas invisíveis é um ato de libertação da alma. Mas antes da cura vem o reconhecimento. E a pergunta essencial é, de quem é essa dor que eu carrego? Você pode sentir tristeza sem saber por quê. Pode sentir medo, culpa, vergonha e não entender de onde vem. Isso acontece porque o seu corpo emocional ainda está ligado à dor da sua história familiar. Imagine uma criança que cresce em uma casa onde o amor é condicional, onde só é aceita se agradar, onde nunca pode errar. Essa criança aprende que para ser amada precisa se anular, precisa se moldar. Agora, essa criança cresce, vira adulta, mas o padrão emocional continua. Ela entra em relacionamentos onde não pode ser ela mesma. No trabalho, tem medo de se destacar. E quando tenta se libertar, a culpa aparece. A voz interna diz, você está traindo quem te criou. Essa é a prisão emocional mais invisível e mais comum que existe. A lealdade, inconsciente aos traumas familiares. Você não quer machucar seus pais. Você não quer ultrapassar seus limites. Então, inconscientemente, se sabota para não desrespeitar as dores que eles viveram. Mas aqui está uma verdade poderosa. Você pode honrar a sua história sem repetir a dor. Você pode ser livre, pode ser feliz, pode ser diferente. A transformação começa quando você para de brigar com os seus sintomas e começa a ouvi-los. Quando, em vez de se culpar por se sabotar, você pergunta, qual é a ferida por trás disso? E mais profundo ainda, essa ferida é realmente minha, ou eu a herdei de alguém que nunca teve chance de curá-la? Você não está sozinho nisso. Milhões de pessoas carregam traumas que não entendem, mas poucos têm a coragem de olhar para dentro. E se você está aqui ouvindo isso agora, talvez a sua alma esteja te dizendo,
Chegou a hora de romper com o ciclo, a hora de parar de se sabotar, a hora de escolher a si mesmo. E quando você faz isso, não só se cura, você cura os que vieram antes e também os que virão depois. A cura começa quando você decide olhar com sinceridade para os seus padrões, quando deixa de repetir no automático e começa a se perguntar: por que eu ajo assim quando estou perto de vencer? Esse momento de consciência é o que Carl Jung chamava de tornar o inconsciente consciente. E é aí que tudo muda. Vamos observar um padrão comum. Alguém que sempre que está prestes a viver um relacionamento saudável, começa a se afastar, inventa desculpas, fica frio, sabota tudo. Às vezes diz: acho que não estou pronto, não sinto mais nada, preciso de um tempo. Mas na verdade, está com medo. Medo de viver algo bom. Medo esse que não veio do nada. Pode ser que essa pessoa tenha crescido em um ambiente onde o amor era instável, onde carinho vinha com cobrança, onde os pais brigavam, traíam, se afastavam. Na mente daquela criança, amor e dor se tornaram uma coisa só. E agora, quando adulto, amor saudável parece estranho, perigoso até. Então o inconsciente protege como sabe, sabotando, fazendo a pessoa fugir antes de se envolver demais. E o pior, ela nem percebe. Só sente que não está funcionando, mas no fundo está se protegendo de um trauma antigo. Esse é o mecanismo da autossabotagem. Você acha que está errando por falta de força de vontade, mas está apenas obedecendo a uma programação emocional, uma que foi instalada quando você era pequeno demais para questionar. E é por isso que mudar é tão difícil. Não porque você é fraco, mas porque você está lutando contra uma parte de você que acredita que está te salvando. Sabotar-se para o seu inconsciente pode parecer mais seguro do que se arriscar a ser feliz e sofrer como os seus pais sofreram. Carl Jung chamava isso de complexos. São partes da psique que carregam energia emocional própria. Elas vivem em você, mas têm vida própria, e quando você menos espera, tomam o controle. A boa notícia é que esses complexos não são monstros. Eles são pedaços feridos da sua história, e eles precisam ser vistos, porque enquanto forem ignorados, vão continuar comandando você pelas sombras. Agora quero que você pare por um segundo e reflita. Qual é o momento da sua vida em que você sente que sempre trava? É quando está quase sendo promovido? É quando alguém começa a gostar de você de verdade? É quando a paz chega e você fica inquieto como se algo estivesse errado? Esses são sinais. Sinais de que algo dentro de você acredita que o sucesso, o amor, a tranquilidade são perigos. E não porque são, mas porque foram um dia. E talvez nem para você. Talvez para sua mãe, seu pai, sua avó. Talvez alguém antes de você sofreu ao ser feliz. E essa dor foi passada adiante. É assim que traumas familiares funcionam. Não são só histórias. São emoções congeladas no tempo. São dores que não puderam ser digeridas e por isso foram transmitidas. Você não precisa conhecer toda a sua árvore genealógica para sentir isso. Basta observar como você reage. Basta sentir o que te paralisa. Basta ter coragem de admitir: isso não começou em mim, mas eu posso ser quem termina. Existe uma força invisível que mantém famílias presas nos mesmos ciclos. É a lealdade inconsciente. A ideia de que, se você for feliz demais, estará traindo sua origem. Se for livre demais, estará deixando sua família para trás. Se amar sem dor, estará desrespeitando os que só conheceram amor com sofrimento. Essa lealdade é silenciosa, mas poderosa. Ela molda decisões, impede conquistas, destrói oportunidades. E o mais cruel, muitas vezes, a pessoa nem percebe que está presa a isso. Mas você pode romper esse ciclo e não precisa fazer isso com raiva, nem com rejeição. Pode fazer com amor, com consciência, com firmeza e compaixão. Romper esse padrão não é um ato de ingratidão, é um ato de cura, porque quando você se liberta, você também liberta quem veio antes e quem virá depois. É como se, ao curar essa dor, você dissesse aos seus ancestrais: eu honro o que vocês viveram,
mas eu escolho não repetir. Essa é a verdadeira liberdade espiritual. E é exatamente aqui que a transformação começa de verdade. Quando você olha para o que doeu e decide não passar adiante. Quando você entende que carregar essa dor não é mais necessário. Você pode ser o ponto de virada da sua linhagem. Aquele que não repete. Aquele que escolhe diferente. Aquele que se liberta e ensina, pelo exemplo, que existe outro caminho. Mas para isso, você precisa encarar o que Jung chamava de a sombra. A sombra é tudo aquilo que você aprendeu a esconder sobre si mesmo. É a raiva que você finge não sentir, o ciúme que você disfarça com controle, a insegurança que você encobre com orgulho. São as partes de você que foram rejeitadas, criticadas, silenciadas e por isso se esconderam. Só que o que é negado se fortalece nas sombras e volta. Sempre volta. Nas palavras que você não queria dizer, nas escolhas que você jurou nunca mais repetir, nos sabotadores invisíveis que arrastam você de volta para o mesmo lugar. Encarar a sombra não é confortável, mas é necessário, porque enquanto você não integra essas partes de si, elas continuarão lutando contra você, por dentro. Pensa numa criança que nunca teve espaço para sentir raiva. Toda vez que expressava frustração, era punida. Então, ela aprendeu a reprimir, a sorrir por fora, mesmo quando doía por dentro. Agora adulta, essa pessoa se esforça para ser boazinha o tempo todo. Evita conflito a qualquer custo. Engole sapos. Vive exausta. Mas de tempos em tempos, explode. Ou se afasta, ou entra em colapso. Essa raiva, essa frustração acumulada, fazem parte da sombra. E enquanto não forem reconhecidas com honestidade, continuarão sabotando silenciosamente. Carl Jung dizia que o processo de cura é, em parte, um processo de integração. Não é sobre se livrar da sombra, é sobre integrá-la. Entender que essas emoções existem por um motivo e que elas só precisam ser acolhidas, escutadas, direcionadas. É como se dentro de você houvesse várias versões suas. A criança, ferida. O adolescente, revoltado. O adulto, cansado. E todos eles querem ser ouvidos. Quando você começa a ouvir essas partes internas, algo muda. Você para de lutar contra si mesmo, começa a se acolher. E nesse acolhimento nasce o poder. Porque só quando você se aceita por completo, pode fazer escolhas verdadeiramente conscientes. Não mais reações automáticas, mas decisões alinhadas com quem você quer ser. Agora, quero te propor um exercício simples. Pegue papel e caneta, respire fundo e escreva: o que eu sinto que não posso sentir? Deixe vir, sem filtro, sem julgamento. Talvez venha raiva, talvez inveja, talvez vergonha. Tudo bem. São apenas partes suas que querem ser vistas. Depois pergunte a si mesmo: de onde isso vem? Quem me ensinou que isso era feio, errado, perigoso? Você vai se surpreender com as respostas. Vai perceber que muitas das suas repressões são heranças emocionais, programações que vieram de pais, avós, professores, religiões, e que não têm mais lugar na sua vida hoje. Esse exercício simples é o começo da libertação, porque quando você dá nome à sombra, ela perde força, e quando você se permite sentir o que antes era proibido, você se cura. Muitos acreditam que evoluir espiritualmente é ser luz o tempo todo, mas Jung sabia, a verdadeira luz nasce quando você tem coragem de atravessar a escuridão. Não para viver nela, mas para integrá-la, para fazer as pazes com o que te feriu, para transformar dor em sabedoria. A espiritualidade real não é perfeição, é presença, é verdade. É ter coragem de olhar para si com honestidade e, ainda assim, continuar se amando. Quando você escolhe fazer isso, algo muda no seu campo energético. Você começa a se sentir mais leve, mais inteiro, mais conectado com quem você realmente é. E aos poucos, a sabotagem começa a perder espaço. Porque você não está mais dividido, não está mais lutando contra partes suas. Você está inteiro. E ser inteiro é ser livre.
A partir desse ponto, você já começou a romper o ciclo. A sombra que você integrou não precisa mais sabotar você. Ela agora trabalha a seu favor. Ela virou consciência. E a consciência é o primeiro passo para a mudança real. Agora vamos um pouco mais fundo. Você já começou a se olhar com honestidade. Já percebeu os padrões? Já entendeu que há feridas que não são suas? Já viu que tem partes reprimidas que precisam de espaço? Mas o que você faz com tudo isso? Como transformar essa nova consciência em uma nova vida? Você transforma quando começa a escrever um novo roteiro. Um roteiro que não parte da dor, mas da escolha. Não parte da culpa, mas da consciência. Carl Jung chamou esse processo de individuação. É o caminho para se tornar quem você realmente é, e não quem foi moldado a ser. É quando você para de viver para agradar, para repetir, para corresponder, e começa a viver para expressar sua essência. Mas isso exige algo fundamental: romper com o roteiro familiar. Não se trata de abandonar sua família, mas de deixar de repetir suas dores, de dizer: eu honro vocês, mas agora eu escolho diferente. Isso pode doer no começo, porque seu sistema emocional vai gritar, a culpa vai aparecer, o medo vai tentar te paralisar. É natural, porque durante anos, talvez décadas, você viveu obedecendo regras invisíveis. Regras como: não ultrapasse seus pais, não brilhe demais, não confie no amor, não seja melhor que nós. Essas regras não foram ditas em voz alta, mas você sentiu elas nos olhares, nas reações, no silêncio, que elas ficaram registradas, viraram muralhas emocionais. Mas agora chegou a hora de quebrá-las, e você não precisa fazer isso com raiva. Pode fazer com amor, com respeito, com firmeza. Quero te propor outro exercício. Escreva uma carta que você nunca vai entregar. Pode ser para sua mãe, seu pai, alguém que marcou sua infância. Nessa carta, diga tudo o que você nunca disse. Diga como se sentiu. Diga o que precisava e não teve. Diga o que te feriu. Mas no fim, diga também o que você decide fazer agora. Diga: eu escolho me libertar. Eu escolho não carregar mais essa dor. Eu escolho ser quem eu sou. Esse ato simples tem um poder imenso, porque dá voz à sua verdade. E a sua verdade é a base da sua cura. Quando você rompe com o padrão, algo muda no seu corpo, na sua mente, na sua energia. Você começa a sentir mais clareza, começa a ter mais leveza, começa a agir com mais consciência. As escolhas mudam, os relacionamentos mudam, o jeito como você se trata muda. E tudo isso começa com esse pequeno, mas profundo ato de coragem: escolher a si mesmo. Sim, escolher a si mesmo pode parecer egoísmo, sobretudo se você cresceu aprendendo que devia se sacrificar pelos outros. Mas não é egoísmo, é maturidade emocional. Porque quando você se escolhe de verdade, você para de esperar que os outros te escolham. Você para de implorar por migalhas de amor. Você para de se adaptar para caber. Você simplesmente se torna inteiro. E é assim que os ciclos de dor se quebram. Não com gritos, não com confronto, mas com presença, com verdade, com uma decisão interna, silenciosa e poderosa. Eu não vou mais repetir isso. Esse é o verdadeiro despertar espiritual. Não é sobre fugir do mundo. É sobre estar tão inteiro, tão consciente, que o mundo já não te controla mais. E então, você começa a viver uma nova história. Não porque tudo mudou lá fora, mas porque você mudou por dentro. E isso se irradia. As pessoas sentem. As situações mudam. O universo responde. Esse é o ponto onde você para de sobreviver e começa a viver. Mas lembre-se, esse caminho exige prática. Escolher a si mesmo é uma decisão diária. Todos os dias, o velho padrão vai tentar te puxar de volta. E todos os dias, você terá a chance de dizer: hoje eu escolho diferente. Pode ser cansativo no começo, mas com o tempo vira natural. E quando você menos esperar, o que antes era esforço vira fluxo. A dor vira sabedoria. A sombra vira aliada. E o amor que você buscava fora
começa a florescer dentro. A partir daqui, algo muito poderoso começa a acontecer. Você não está mais apenas reagindo à vida. Você começa a criar a sua vida. E criar a própria vida exige escolhas conscientes, mas, acima de tudo, exige presença. Presença é a habilidade de estar inteiro no agora, sem o peso do passado controlando suas decisões, sem a ansiedade do futuro te paralisando. Carl Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E esse despertar começa quando você entende que tudo o que busca, fora, validação, amor, segurança, sentido, só ganha força real quando nasce dentro de você. Você passou tanto tempo tentando se encaixar, tentando ser aceito, tentando não incomodar. Agora, chegou o momento de se perguntar: o que eu realmente quero? O que faz minha alma vibrar? Que vida eu escolheria se não estivesse tentando sobreviver à história que me contaram? Essas perguntas são sementes, sementes de uma nova identidade. E quando você começa a viver essas respostas, o mundo interno muda. E quando o mundo interno muda, o mundo externo responde. Veja, a autossabotagem, os medos, as culpas, todos esses mecanismos perdem força quando você começa a se ver com compaixão. Não mais como alguém quebrado tentando se consertar, mas como alguém corajoso o bastante para curar aquilo que nem era dele. E essa cura não é só sua, ela se espalha. Quando você escolhe romper um padrão de desamor, você ensina, sem dizer uma palavra, que o amor é possível. Quando você decide prosperar mesmo vindo de escassez, você mostra que é possível quebrar o ciclo. Quando você se trata com respeito, mesmo vindo de abandono, você cria um novo modelo de relação. Você se torna uma referência. Um ponto de luz no meio da repetição. Uma prova viva de que o destino não é uma sentença, é uma escolha. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando: mas eu ainda erro, ainda me saboto, ainda repito. Tudo bem. A cura não é linear. Ela é como uma espiral. Você vai e volta. Melhora, cai, levanta. Mas a cada volta você está mais consciente. E consciência é o que transforma tudo. O segredo não é ser perfeito. É estar presente o suficiente para perceber quando o velho padrão quer voltar e escolher diferente, mesmo que seja difícil, mesmo que dê medo, mesmo que você ainda não saiba exatamente como fazer. A escolha é o que importa, a intenção é o que abre o caminho. E aos poucos você vai percebendo que já não é mais aquela versão antiga, aquela que se anulava para agradar, aquela que tinha medo de ser feliz, aquela que acreditava que não merecia. Você começa a caminhar com mais firmeza, a se expressar com mais autenticidade, a se relacionar com mais presença. E tudo isso acontece porque você teve a coragem de olhar para dentro. Você viu a ferida, reconheceu que ela não era sua, escolheu não carregá-la, decidiu escrever um novo roteiro e agora está vivendo ele. Esse é o momento onde a alma respira, onde o corpo se solta, onde a mente se aquieta. Porque não há mais guerra interna, não há mais fuga, há encontro, você com você, na sua inteireza, na sua verdade, na sua luz, que agora inclui até a sombra. E é assim que se vive com paz, não pela ausência de dor, mas pela presença de consciência. A partir dessa consciência, você começa a criar espaço para algo novo, o amor próprio real, não aquele amor condicionado, baseado em performance, validação ou aparência, mas um amor silencioso, firme, que nasce da aceitação profunda de quem você é, com tudo o que carrega, com tudo o que viveu. E aqui está uma verdade simples, mas transformadora. O amor que você não recebeu, você pode começar a dar a si mesmo. Sim, talvez seus pais não souberam como te amar. Talvez não te ouviram, não te acolheram, não te protegeram como você precisava. Mas agora, você pode. Você pode olhar para a sua criança interior e dizer: eu vejo você. Eu sinto sua dor. E eu estou aqui agora. Esse é o gesto mais curativo que existe, porque rompe com a espera eterna,
pelo reconhecimento que nunca veio e coloca nas suas mãos o poder de cuidar de si, com presença, com verdade, com compaixão. Carl Jung nos ensinou que o self, o centro da nossa totalidade, começa a emergir quando paramos de viver a partir do ego ferido e passamos a viver a partir da alma consciente. O ego diz, eu preciso ser melhor para ser amado. O self diz, eu já sou digno, mesmo com as minhas dores. Essa transição muda tudo. Você começa a dizer não com mais tranquilidade. Começa a se posicionar sem medo. Começa a sentir paz mesmo quando as coisas ainda não estão perfeitas, porque você não está mais tentando se provar, você está apenas sendo. E nesse ser, você começa a experimentar uma leveza que antes parecia impossível. Aquela angústia constante vai diminuindo. Aquela cobrança interna vai ficando mais silenciosa. Aquela pressa para se encaixar dá lugar a uma calma nova. Isso não significa que a dor desaparece por completo. Mas agora você sabe o que fazer com ela, sabe como acolher, sabe como respirar no meio do caos, sabe como voltar para si em vez de se perder nos velhos padrões. E aqui está algo muito importante. Quanto mais você se cura, mais você inspira os outros a fazerem o mesmo, sem precisar convencer ninguém, sem discursos, apenas pela sua energia. Quando você vive de forma autêntica, você dá permissão para que os outros também vivam assim. Você vira um espelho, um lembrete silencioso de que é possível viver com verdade. E aos poucos você vai vendo as suas relações mudarem, vai atraindo pessoas que vibram na mesma frequência. Vai sentindo que a vida começa a fluir de outro jeito, mais leve, mais simples, mais alinhado, porque agora você não está mais carregando o peso das feridas que não são suas. Você deixou isso para trás, com respeito, com gratidão, mas deixou. E é nesse ponto que uma nova história começa a se escrever. Uma história em que você não precisa mais se sabotar para pertencer, em que não precisa mais se esconder para ser amado, em que não precisa mais ser pequeno para que os outros não se sintam ameaçados. Você simplesmente é, inteiro, presente, verdadeiro. E isso é o bastante. Aliás, isso é tudo. Quando Jung falava sobre tornar-se si mesmo, ele não falava de um ideal de perfeição. Ele falava de autenticidade, de viver com alma, de se libertar das máscaras e viver com o coração. E talvez esse seja o maior chamado desse tempo. Parar de repetir, começar a escolher, parar de carregar, começar a soltar. Parar de fugir de si, começar a voltar para casa, porque a verdadeira casa sempre foi você. Chegar até aqui já é por si só um ato de coragem. Você parou, você olhou para dentro, você enfrentou perguntas difíceis e talvez pela primeira vez em muito tempo, sentiu que algo fez sentido de verdade. Sim, a ferida é antiga, mas a cura começa em você. Essa escolha não é fácil. Você ainda vai escorregar, ainda vai sentir medo, ainda vai ouvir as vozes do passado, tentando te puxar de volta. Mas agora você sabe. Sabe que existe um outro caminho. Sabe que é possível viver sem carregar culpas que não são suas. Sabe que pode construir uma vida que reflita a sua alma e não o seu trauma. Sabe que pode honrar sua origem, sem repetir a dor dela. E isso te transforma, te reposiciona, te reconecta. Você volta a ser o centro da sua própria vida. E tudo começa a girar de forma diferente. A partir daqui, as decisões mudam. Você para de fazer escolhas com base no medo e começa a escolher com base na verdade. Você para de buscar amor onde só havia carência e começa a cultivar amor onde há reciprocidade. Você para de se punir pelos erros do passado e começa a aprender com eles. Você para de se esconder e começa a se expressar. E não importa quantos anos você viveu no automático. O que importa é o agora. O agora onde você desperta. O agora onde você decide. O agora onde você diz com toda a presença: chega, eu escolho a mim. Carl Jung dizia: não somos o que aconteceu conosco, somos o que escolhemos nos tornar.
Você não é a dor que herdou. Você é a escolha que faz com ela. E se hoje você está escolhendo curar, escolher, romper, integrar, amar, então você está escrevendo uma nova história. Uma história onde você não é mais o reflexo do passado, mas o ponto de virada. O elo consciente entre o que foi e o que ainda pode ser. Talvez ninguém antes de você tenha tido essa chance. Talvez todos só repetiram, machucaram, sobreviveram. Mas você está aqui. Você está consciente. Você está escolhendo. E isso não te torna melhor. Te torna livre. E mais do que isso, te torna um portal. Um canal de cura para o que veio antes e para o que virá depois. Então, se você sente que esse vídeo falou com a sua alma, não ignore. Respire com essa sensação. Permita que ela fique com você. Escreva aí nos comentários: hoje eu escolho a mim. Isso não é só uma frase, é um marco. É uma declaração para o universo e para a sua própria alma de que a mudança começou. Se esse conteúdo tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Alguém que também está pronto para parar de repetir e começar a viver com consciência. E se quiser continuar nessa jornada com a gente, se inscreva no canal. Aqui, a gente não fala de perfeição. A gente fala de verdade, de alma, de despertar. Porque só quem tem coragem de olhar para a própria sombra pode realmente se tornar luz. Você não está sozinho e o seu caminho começa agora. E se essa mensagem te tocou de alguma forma, então eu te peço, não guarda isso só para você. Curte esse vídeo agora. Isso mostra para o YouTube que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal, porque aqui a gente continua essa jornada, passo a passo, com profundidade e verdade. E se alguém veio à sua mente enquanto ouvia tudo isso, envia para essa pessoa. Às vezes, o que você compartilha pode ser a luz que ela precisava naquele momento. Esse canal é um espaço seguro para a gente crescer, curar e se libertar. Juntos, então já sabe, curte, compartilha, se inscreve e vamos seguir. A jornada só está começando.